Todos nós, Senhor, que o Senhor coloque palavra na minha boca, poderosa e soberana. Que o Senhor me use, Senhor, com o seu doce Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, muito obrigado por estar aqui essa noite, falando a Tua palavra para os teus filhos. Senhor, que essas pessoas que estão aqui presentes hoje, Senhor, elas não saiam como elas entraram e saiam querendo seguir o caminho que o Espírito Santo deixou aqui na terra. Senhor Espírito Santo, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pelas vidas dessas pessoas e amém. O bíblico é Mateus, capítulo 19, versículo 13 ao 15. Amém? Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendeu. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os trovereis de vir a mim, porque os tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, dali partiu. Então, Jesus, ele demonstrou amor pelas crianças. É perceptível a forma de como ele a recebeu e as abençoou. Porém, os discípulos tentaram impedir com que as crianças se aproximassem de Jesus, porque achavam que poderiam incomodar o mestre. Mas o pensamento de Jesus era totalmente ao contrário. Jesus os repreendeu e falou: Deixai os pequeninos virem a mim. Jesus quer que nós tratemos as crianças com respeito, dedicação, amor e carinho, mas que principalmente siga seus fundamentos, seus mandamentos que Deus deixou aqui na terra. Os adultos, eles não podem impedir as crianças com que se aproximem de Jesus e se mostrar o verdadeiro caminho e o certo a seguir, pois isso agrada o coração de Jesus. As crianças, elas são dependentes dos seus pais. Então, os seus pais, eles que também têm que procurar o Espírito Santo e buscar o seu caminho a se seguir, né? Porque assim os seus filhos, eles vão querer e vão acender um fogo neles para que eles queiram sentir o Espírito Santo também. Em Mateus, o evangelista Mateus enfatiza o desejo de Jesus, o desejo das crianças terem liberdade de se dirigirem até Jesus, pois isso agrada o coração de Deus. E quanto mais cedo seguirem, mais cedo será impactante sua vida, seus princípios e tudo mais. Em casa, deve ser ensinado a temer o Senhor Jesus Cristo, honrar seus mandamentos e seguir e respeitar seus semelhantes, pois isso vai ser levado para o seu resto da sua vida. Os pais estão errados em pensar que os cuidados se restringem apenas protegê-los, sustentar e dar educação para os seus filhos, mas infelizmente, muitos deles acabam negligenciando o fato da orientação espiritual e estudo da Bíblia, pois é isso que o Senhor quer, realmente. Os pais, eles devem interceder a essência de Deus por meio de Jesus Cristo. O dever do pai é abençoar os seus pequeninos, livrar de influências mais desse mundo, e orar para que os seus filhos sejam jovens de valor nobre. Eu vou dar um exemplo de Daniel, porque para entender melhor o que eu estou querendo explicar para vocês. Daniel, ele foi separado da sua família e foi com aproximadamente 18 anos e foi para a Babilônia. Mas ele não se contaminou com os costumes ruins e influências negativas, pois ele foi ensinado desde pequeno a orar somente para o Deus de Israel. Então, Daniel se tornou um dos maiores profetas. Daniel foi um homem de caráter nobre, ele foi um homem de caráter nobre,
responsável, paciente, dedicado ao seu trabalho. E ele buscava muito Jesus Cristo. Ele orava 3 vezes por dia. Então Jesus Cristo honrava ele. Jesus deu os dons para ele, que foram visão, discernimento espiritual e interpretação. Daniel, ele se tornou um homem honrado pelos reis babilônicos e principalmente amado por Deus, sendo que Daniel, ele era de Israel e ele foi levado para a Babilônia, e nessa época eles estavam em conflitos. Então Daniel foi um homem tão abençoado e tão amado por Deus que ele conseguiu trazer a paz que precisava naquele momento. E a gente não pode esquecer que ele foi um dos homens que mais viveu na Terra. Um dos maiores homens que viveu na Terra. Jesus, a única coisa que Jesus está preocupado é para que as crianças tivessem dificuldades e embaraços para chegarem até ele. Porque, infelizmente, os pais de hoje, muitos, estão no mundo, estão pecando a obra da carne e estão esquecendo dos frutos do Espírito. A gente tem uma necessidade de ser batizado, pois quando a gente é batizado, o Espírito Santo, ele nos faz apontamentos, do que a gente está pecando, nas áreas que a gente precisa ser libertadas. E então a gente sempre deve querer seguir o seu caminho e sempre deve querer seguir os frutos do Espírito, que o amor é o principal, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança e gozo, que são os 9. E nós devemos sempre querer seguir eles, porque, olha, Deus, ele está no 3º céu, Jesus está sentado à sua direita. E meio que um pedaço, Jesus deixou aqui na terra, Deus deixou aqui na terra, para a gente conseguir se aproximar de Deus e falar com Ele diretamente, pelas formas. São diversas formas que a gente pode falar com Deus, orando, até nos louvores Deus se revela muitas das vezes, falando em línguas e outros. Então, nós devemos, porque a gente sempre só quer de Jesus, a gente nunca procura fazer alguma coisa, aí a gente só pede quando a gente está precisando, entendeu? E isso está totalmente errado, porque para Ele ficar conosco sempre, a gente sempre tem que estar com Ele, a gente sempre tem que estar orando, a gente sempre tem que estar jejuando, a gente sempre tem que fazer as coisas, porque isso vai agradar o coração dele. Então, nós temos que fazer, né, os frutos do Espírito e deixar as obras da carne, que são muito ruins, que elas são... Não, eu não vou citar elas, mas tá. Nós também não podemos esquecer que na palavra de Deus, no capítulo 14, que diz: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os tivereis de vir a mim, porque os tais é o reino dos céus. Porque os tais é o reino dos céus. Está querendo dizer que nós precisamos falar de Jesus para as crianças, porque elas vão entrar no reino dos céus. A gente precisa converter uma criança para a gente poder entrar no reino dos céus.
Em Gálatas 5, versículo 17 a 23, está falando: porque a carne cobiça contra o Espírito Santo, contra a carne, e este opõe-se em um... vou de novo. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se em um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, e quais são? Prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresia, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca dos quais vos declaro, como já vos digo, que eles cometem as tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito Santo, que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e complusências. E se vivemos do Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiços das vanglórias, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, aqui está falando que essas obras da carne, que são várias, né? Quem comete elas não herdarão o reino dos céus. E por isso que nós devemos afastar isso das nossas vidas e procurar os novos frutos do Espírito, pois essas coisas não há lei. E isso que agrada o coração de Deus mesmo. A nossa luta, ela não é contra a carne, e sim contra o Espírito, pois Deus está sentado no terceiro céu, Jesus Cristo à sua direita, e o Espírito Santo está aqui na terra, né? O Espírito Santo, ele tem dentro dele todos esses novos frutos do Espírito, só que é muito, muito mais potencializada do que a gente pode ser. A gente sempre tem que querer ser parecido com Deus e semelhante a Ele, mas a gente nunca vai conseguir ser tudo isso igual como Ele é, porque Ele é o único poderoso, Ele é o único que pode e que consegue, e nós não conseguimos ser como Ele, mesmo querendo ser. A gente precisa querer ter a mente em Cristo e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele habita por meio dos louvores, e o louvor, ele é uma da forma que mais agrada o coração de Deus. Deixa eu falar. A minha visão
sobre os frutos do Espírito é porque eu ela é uma jovem sensível ao Espírito Santo. Muito sensível. Se você está vendo hoje, ela aqui na frente, essa forma, ela não está insegura, não. Não se preocupe que ela não está insegura de forma nenhuma. Ela está sensível, ela está sendo tocada pelo Espírito Santo. E isso é que Deus quer da sua igreja. Deus quer que a sua igreja seja sensível do jeito que ela está representando aqui. Aleluia. Através pelo toque do Espírito. Você já parou para olhar para a sua vida e dizer, e olhar e dizer, meu Deus, eu não sinto nada. Pois é. Você precisa ser como uma criança. Você precisa se deixar tocar pelo Espírito de Deus. O dia a dia, os problemas, as obras da carne, isso faz com que a nossa vida se torne insensível ao Espírito de Deus. Sabe? Tem pessoas que estão aqui agora e que estão no WhatsApp, falando, conversando com alguém. Não tem sensibilidade. Não sou tocada pelo Espírito. Por quê? Por quê, querido? Por causa da obra da carne. A carne fala mais alto. A carne não deixa você ouvir o Espírito. Pare com isso, igreja. Se acorde, se levante. Você é chamado em última hora. Nós somos aqueles que somos chamados na última hora. Vem para a igreja, não sente mais nada. Não é tocado por nada. Entra pior do que chegou. E Deus, Ele está dizendo para a igreja hoje: igreja, acorda. Igreja, vai jejuar. Vai matar tua carne. É isso que Deus tem para a igreja hoje. E eu entendi o recado de Deus através da Gisele. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. E essa igreja que Deus está levando para mim é uma igreja, sempre digo, é uma igreja diferenciada. E eu olhei para aquele quadro e eu vi crianças incríveis. Crianças incríveis. Crianças incríveis. É isso que Deus está levantando nessa igreja. Pessoas incríveis.
de Deus. Eu sempre tento ser diferente da maioria das pessoas da minha idade, porque a maioria delas, infelizmente, só quer namorar, sair, ir pra festa, fazer várias coisas que pra mim não tem necessidade, né? Eu sempre peço do Senhor para que Ele me olhe pra mim, entendeu? E ver. E eu sempre tento chamar a atenção dele. Eu não tento chamar a atenção do homem, eu tento chamar a atenção de Deus. E eu gosto de fazer isso, porque eu sei que esse é o caminho certo. E eu gostaria que todas as crianças que estão aqui, elas também sigam esse caminho. Elas também deixem o mundo e sirvam somente a Deus, porque eu tenho certeza que mais na frente vai ser impactante a vida de vocês. Nós temos, para Deus ficar sempre conosco, nós temos que chamar a atenção dele, a gente tem que orar, a gente tem que pedir, a gente tem que tentar parar de fazer as coisas que não é certas e tentar fazer somente as coisas certas, porque vai ser muito bom e eu preciso que vocês sigam esse caminho também, porque mais na frente vai ter ministérios, vai ter diversas coisas que vocês vão olhar para trás e não vão ter se arrependido de nada. Porque se vocês continuarem, se vocês fizerem uma escolha errada, vocês vão se arrepender mais na frente. Vocês podem perder várias coisas. Vocês podem perder a sua salvação. Você pode perder o Espírito Santo. Você pode perder estar com Jesus todo dia, porque é uma coisa muito boa. Então, eu peço que hoje vocês, não só vocês, como todo mundo, porque todo mundo ainda pode fazer isso. Todo mundo ainda pode fazer isso. Eu preciso que vocês queiram mudança na vida de vocês. Eu preciso que vocês deixem, por favor, a obra da carne. Tentem fazer o certo. Tentem deixar para trás tudo que for de errado, tudo que for do mal. E tentem fazer o caminho do Senhor, pois isso vai chamar a sua atenção e vai agradar a Ele. Muitas das crianças estão dispersas porque a criança ela é muito pura e todos nós devemos ser como uma criança. Mas hoje em dia, as crianças de hoje em dia, elas estão muito dispersas. Elas só querem celular, elas só querem internet, YouTube e diversas coisas. E elas acabam se afastando. Elas acabam se afastando de Deus. Então, o dever dos pais é que não deixem as crianças ficarem muito tempo em eletrônicos e, em vez disso, vocês precisam fazer outras coisas e, principalmente, orar mesmo, mostrar o caminho, entendeu? Vocês precisam sair verdadeiramente, sair completamente do mundo e passarem a querer só Deus na vida de vocês. É isso que eu peço para todos vocês, espero que vocês tenham sido tocados. Não sei se vocês foram tocados, mas espero que vocês tenham sido. Eu tentei dar meu melhor, né? Mas foi isso. E amém. Amém. E daqueles que ainda são amamentados, tu suscitaste força para fazer calar o inimigo vingativo, o nosso adversário, meu Deus. Obrigado. Porque uma coisa que fazia diferença no discurso de Jesus, que era um discurso com vida,
quando certa vez disseram, ele fala como quem tem autoridade. Hoje, nas palavras de Gisele, meu Deus, podemos ver essa autoridade. Meu Deus, continua usando a tua filha, meu Deus, que o Senhor guarde a vida dela, livre de todo mal, meu Pai, que ela cresça assim como Jesus em graça, em sabedoria, e que em tudo a tua filha ache graça e favor, em primeiro lugar sempre diante de Deus, mas também diante das pessoas. Meu Deus, eu quero citar a tua palavra para a nossa edificação dos pais, de Provérbios 22:6, onde a tua palavra diz: ensina a criança, o teu filho, no caminho que deva andar, que ainda mais tarde, quando crescer, não vai se desviar dele. Meu Deus, eu quero trazer menção só a parte A, quando diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho. Não é ensinar o caminho, mas é ensinar no caminho. Como é que eu ensino o meu filho no caminho? Se eu der exemplo com a minha vida, com o meu testemunho, meu Pai. E que nessa noite, meu Deus, o Senhor possa ter recebido esse perfeito louvor, que tenha subido aos céus e tenha sido agradável às tuas narinas como aroma suave. Muito obrigado, porque como hoje a pastora já nos ministrou, hoje são primícias. Primícias fala de primeiros frutos. Primícia fala de colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, meu Deus. Que cada um saia aqui edificado com a tua palavra que não volta vazia. Obrigado, porque eu podia até pontuar várias coisas interessantes que ela nos ministrou, coisas profundas, coisas maravilhosas, meu Deus. Continua usando a tua filha e continua ministrando aos nossos corações nessa noite, recebendo tudo o que ainda vai acontecer aqui, que é o que nós temos para te oferecer como culto vivo ao Senhor, que também é um Deus vivo. Muito obrigado. Continua falando conosco, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E você diz amém e aplaude o Senhor bem forte. Aleluia.